dia 21 de setembro de 2023. O dia 21 de setembro é o Dia Nacional da Luta para a Pessoa com Deficiência. Luta, portanto, de reforçar a importância da luta pela inclusão das pessoas com deficiência. A nossa legislação é uma legislação que avançou muito na proteção à pessoa com deficiência. Nós temos a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Nós temos ainda a repercussão de proteção a essas pessoas na perspectiva da assistência social, né, que é a concessão do benefício de prestação continuado, chamado BPC, para as pessoas com deficiência. Ainda sobre esse tema, vale lembrar que foi anunciada a retomada dos empréstimos para as pessoas que têm, portanto, o BPC, seja idoso ou seja o BPC para a pessoa com deficiência. E já temos 5 bancos que retomaram então a concessão desses empréstimos, né? Carlos Lupe, ele esteve no Congresso, né, na Câmara de Deputados, foi convocado para uma audiência inicialmente para falar e explicar como está sendo essa retomada desses empréstimos e os impactos que isso tem tido. Existem diversos argumentos para a manutenção desse benefício de empréstimo consignado, argumentando que é possível, sim, que a pessoa tenha uma necessidade, muitas vezes até para uma melhoria, né, na perspectiva de uma vida melhor, a sua deficiência. Muitas vezes a aquisição de um eletrodoméstico, a aquisição de um bem dessa natureza pode realmente modificar e trazer uma vida mais confortável a essas pessoas. Então, há essa linha de defesa, há, porém, um contraponto em que se faz em relação ao superendividamento que a gente tem visto, que os aposentados já estão vivendo, que os servidores públicos, na sua grande maioria, em boa parte, também têm enfrentado esse superendividamento, além dessas margens consignadas permitidas, que hoje estão fixadas em 40% da renda. Bom, ontem, na oportunidade em que esteve na Câmara dos Deputados, o ministro Carlos Lupe anunciou que há um esforço, uma força-tarefa e uma meta do INSS de reduzir a fila para realizados dentro do prazo legal de 45 dias. Entretanto, ele reforça que há uma aposta do INSS, há uma aposta do Ministério no INSS em com a informação de país médico lei, que são 45 dias. Conforme a gente vem discutindo aqui, hoje é um problema crônico a fila do INSS, que deixou de ser física na porta da agência para ser no meio virtual. Então, você faz ali o seu caso nos últimos meses, foi que, na tentativa de se dar vazão a essa demanda, a utilização do chamado robô do INSS acabou por indeferir alguns requerimentos sem a devida análise, porque seria necessária, sim, uma análise mais detalhada por parte de um servidor para que se fizesse uma concessão ou abrisse uma exigência, que é o pedido de documentos, para aprovar determinadas circunstâncias e situações em alguns casos. Como isso não foi feito, houve um grande número de indeferimento, né, que de alguma forma acaba por reverberar no âmbito da Justiça Federal, porque há um aumento da demanda na Justiça Federal para discutir esses indeferimentos na seara administrativa. Bom,
O ministro, nessa oportunidade, claro, falou, então, tratou da questão dos benefícios de assistência social, que são benefícios importantíssimos hoje para a nossa sociedade, que tem, então, levado para muitas pessoas com deficiência o mínimo do mínimo existencial, né, a dignidade da pessoa humana, então, de alguma forma, sendo assegurada pelo Estado brasileiro. O INSS ainda anunciou uma meta de 21 bilhões em cortes em razão do pente fino. Desde 2016, nós estamos vivendo em constante pente fino, né? O INSS adotou inicialmente em 2016, foram então jogados somente depois desses benefícios por incapacidade que se passou a fazer, então, essas revisões da aposentadoria. Do chamado pente fino no INSS desde 2016, a legislação previdenciária já prevê essa reavaliação através do MOP, que é um sistema próprio interno de auditoria, em que os benefícios são ali constantemente revistos, né, a sua regularidade. Então, a apuração de irregularidade já é uma previsão legal, muito antes da criação do pente fino. Mas, neste momento, há uma informação de que é possível se chegar a uma economia de sido, porque, na verdade, quando você afirma que é possível se economizar 20 bilhões, você não tem como, neste momento, assegurar essa economia. Então, não dá para fazer um orçamento com uma economia estimada em cessação de benefício, porque esses benefícios, eles podem, ao ser apurados, se detectar que não há irregularidade. Então, você não vai conseguir fazer a economia. Então, essa tem sido a crítica a esse momento, sobretudo porque, com o anúncio dessa possível economia, houve uma redução no orçamento da Previdência, né? Então, esse é um momento crítico, né? Que a Previdência vive, em que o mecanismo de apuração e, muitas vezes, cessação de benefícios previdenciários que estão em manutenção. Bom, vamos continuar. E, claro que todo cidadão, todo segurado deverá ficar atento, né, às possíveis convocações para evitar, então, cessação indevida do seu benefício. 1 de setembro, pelos direitos das pessoas com deficiência. Lembrando que aquelas pessoas com deficiência que estejam em situação de vulnerabilidade podem acessar um benefício de natureza assistencial, que é pago em 12 parcelas mensais no ano, né? Então, são benefícios de natureza assistencial.
Bom, pessoal, na próxima semana a gente volta com mais informação e com mais notícias para vocês.